Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Olha eu aqui de novo e hoje eu quero falar sobre o ladrão da fé. Isso mesmo, o ladrão da fé. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Jesus estava referindo ao ladrão e esse ladrão nós sabemos, né, que se chama o diabo. Ele vem matar, roubar e destruir. E uma das características do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, é roubar. O ladrão, o que ele faz? Ele rouba. E quando eu era mais jovem na igreja, a gente ouvia muito, e até eu também repetia, e acabei passando esse conselho para muitos, dizendo que a gente tinha que tomar cuidado, porque senão o diabo roubaria a nossa bênção. E uma das coisas que ultimamente eu tenho aprendido é que o diabo não quer roubar bênção nenhuma. Ele só quer roubar uma coisa dos nossos corações, a fé. Porque ele sabe que quando Jesus voltar, é necessário encontrar fé que espera, fé que alcança, né, no coração dos homens, para que ele possa os levar para o céu. E o diabo também sabe, o ladrão, que a fé é a única coisa que agrada a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, com a fé que nós confessamos ter na palavra e ter em Jesus, porque é esse ingrediente. A fé é como um combustível que nos mantém firme na oração e na caminhada cristã. Sem ela a gente para, sem ela desviamos, sem fé não agradaremos ao Senhor. E nós sabemos que a fé também é a prova das coisas que ainda não se vê. Sem fé você nunca vai crer e nunca vai tomar posse daquilo que você pediu, mas que ainda não vê. Então eu parei para pensar nisso e hoje eu quero compartilhar com você essa palavra, dizer a você que tanto eu como você que confessamos ter fé em Jesus, podemos guardar bem esta fé, né? Por exemplo, se o ladrão viesse telefonar ou avisar, olha, hoje eu vou roubar a sua casa, a gente de imediato chamaria a polícia, colocaria segurança ao redor da nossa casa, porque ele avisou. Mas o ladrão não avisa e o diabo também não avisa. Ele arma as suas situações, ele arma as suas armadilhas para que nós viemos ser pegos e ele venha roubar do nosso coração a fé. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, mantém-se firme em nome de Jesus, porque, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que permanecer na fé até o fim. Sem fé nós não conseguimos ver milagres, sem fé não vemos o impossível. E às vezes a gente ouve muita gente, não, eu tenho fé, não, eu creio em Deus, mas só fica de boca para fora. A fé é algo que você não pode palpar, mas é algo que é real. A fé é como um fogo que nos consome com a certeza, com a firmeza, com a certeza de que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem resultados. A fé nos mantém de joelho, crendo que se pedir, dar-se-vos-á, diz a palavra, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. É essa fé que nos leva a buscar, é essa fé que nos leva a pedir, é essa fé que nos leva a perseverar. Então nós temos que tomar cuidado. E como que é que o inimigo vai roubar a nossa fé? A primeira coisa que ele tenta fazer e lançar seus dardos é dar dúvida, porque fé e dúvida não andam juntos. Ou você tem fé ou você não tem fé, ou você crê ou você duvida. Se você duvida, não receberá nada de Deus. Mas todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que tenham fé, que creiam que Ele existe, que Ele é o abençoador de todos nós. Então nós temos que ser muito prudentes, vigiar no que pensamos. Às vezes nós estamos pensando em ideias do diabo e não as ideias de Deus, né? Porque o inimigo ele sempre vem com, você não pode, você não consegue, isso é difícil, isso é impossível. E todos isso são setas, tudo isso são ciladas, tentando apagar, tentando roubar a fé do nosso coração. E nós temos que ser prudentes, porque olha, observa, Jesus quando diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, ele estava encerrando uma parábola, uma história, dizendo sobre o dever de orar. Então, o que nos mantém cheios de fé, com a fé viva?
oração, você persevera. Ah, mas eu já tenho tanto tempo que orei, que estou orando e não vi nada. Quem diz que você precisa ver? Você precisa crer, você precisa ter fé. O nosso Deus ouve a oração, tem um tempo determinado e Ele entrega a vitória na hora certa, isso virá. Mas eu tenho que manter na postura de fé, tenho que procurar crescer no conhecimento de Deus, procurar acrescentar a minha fé para que ela cresça, para que ela produza. A fé, ela tem tamanho. Quando eu pego a semente do grão de mostarda, que representa a fé, e semeio ela no reino de Deus, na palavra de Deus, essa fé vai germinar, vai crescer e vai virar uma árvore frutífera, uma árvore de resultados inabalável, com raízes alicerçadas e firmes na palavra, que venha o vento que vier, ela não se abalará, porque suas raízes estão firmes na rocha, que é Cristo. Então nós temos que entender, pegar a fé e fazer com que ela cresça, fazer com que ela se aperfeiçoa, fazer com que ela seja muito maior do que os ataques, as dúvidas, porque o inimigo, ele sempre quer pôr em dúvida o que Deus falou com você, o que Deus falou comigo, pôr em dúvida a palavra de Deus, pôr em dúvida. Ele vem dizendo, não adianta crer na palavra, olha como é que tá os crentes, olha aí, todo pastor não presta. É com essas artimanhas que o diabo vem roubar a nossa fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós temos que manter firme em Jesus. Ele é o que gera, Ele é que traz essa fé, Ele é o autor da fé em si, e nós abraçamos Jesus, vamos crescer nele, vamos crescer buscando, orando, sem desfalecer, sem desanimar. Há alguns anos eu conheci um irmão, hoje ele já está no Senhor, e ele me disse certa vez para mim, Abadia, você já parou para pensar que às vezes muitas pessoas têm uma fé viva em um Deus morto, e muitas pessoas têm uma fé morta em um Deus vivo? E às vezes a gente depara com pessoas, com situações de pessoas dizendo que tem fé, mas nada acontece. Tem fé em Deus, mas a fé é morta, é fria, é uma fé que não busca, é uma fé que não lê a palavra, não é uma fé que está em movimento. Tudo que não está em movimento, a tendência é estagnar, parar. Então nós temos que agir, colocar a nossa fé em ação, e começa na oração, na leitura bíblica, na consagração, começa na dedicação, na adoração, no louvor e no servir o reino de Deus, no servir as pessoas, servir o povo de Deus, e aí cada vez mais nós vamos crescer. Olha, o diabo está à porta, a Bíblia diz, Pedro escreveu, olha, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando, bramindo como leão, procurando a quem tragar. O inimigo anda em derredor, procurando tragar a nossa fé, a nossa esperança. Então eu e você devemos vigiar, devemos ficar alerta. Não deixe o ladrão da fé roubar a fé do seu coração. A fé é o maior tesouro. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé tudo é possível. O impossível se torna possível. Sê tu forte, sê tu um homem, sê tu uma mulher de fé que saiba guardar a fé que Deus colocou em seu coração, porque ela é aquilo que nos mantém conectado com a graça, com o Espírito Santo de Deus. Ela nos mantém vivos, e é isso que o inimigo às vezes não quer da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, que ela seja viva, mas nós temos uma fé viva em um Deus vivo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você sempre, e até a próxima. Amém?